É um bate de um lado, outro bate do outro. Vamos lá, 3 dias os candidatos tentam alavancar suas campanhas, mas o tom é mais de ataques aos adversários do que de propostas de governo, que eu bato muito nessa tecla aqui, mano. Que é o que realmente importa, né? Hoje tem debate na Rede Globo de televisão, a maior emissora desse país, que claramente tem um lado, deu até pra gente ver que ela inocentou o Lula, né? O que esperar dos debates? Pode mudar o cenário das eleições? A expectativa é de se as propostas devem seguir os ataques aos adversários. Eu tenho uma opinião, eu vou começar com o Caio. A minha opinião é curta e grossa. Eu acho que Simone Tebet, Felipe Dávila, o Ciro Gomes, o Lula e a Soraya Tronic, todos vão dar as mãos e vai ser todo mundo macetando o Bolsonaro. O que você acha, Caio? Eu acho que é exatamente como vem ocorrendo nos debates. São todos contra um. Aliás, nós estamos aí há 4 anos tendo campanhas eleitorais. É 4 anos que o establishment não aceita a eleição do governo Bolsonaro. Exato. Então, o debate ele vem ocorrendo ali desde o dia da eleição do presidente Bolsonaro e não vai ser diferente agora. É muito óbvio e claro a união desse establishment, principalmente ali do meio político. E é o último debate, hein, Caio? E do meio político que vem se unindo. Nós vimos aí Alckmin com Lula, nós vimos toda a esquerda se unindo a então antiga direita, né, mas que hoje claramente é o teatro das tesouras ali. Então, eu acredito que seja todos contra Bolsonaro mais uma vez. Ele deve estar preparado para isso, né? Ele tem se dado bem, tem melhorado a sua comunicação nos últimos debates. E como você falou, se ele conseguir focar no que ele fez de bom no governo, ao invés de atacar, é um ponto muito positivo. Exato. Porém, o ataque que ele faz inflama cada vez mais a base dele. Mas nesse momento não é isso que a gente está buscando, né? Não, nesse momento não é hora de inflamar a base, porque a base Exato. é a base. A base é a base. A base Perfeito, é a base. Perfeito. Ele tem que comunicar com quem ainda está em dúvida ou possivelmente não vote nele. Kobayashi, eu tô aqui com uma foto que o presidente colocou no Twitter oficial dele dizendo o seguinte: pela primeira vez na história, você está podendo enxergar o que o sistema é capaz de fazer para se manter no controle de tudo, inclusive na sua vida. Hoje está claro que as diferenças, entre aspas, do passado não eram nada além de 50 tons de vermelho. Nós desmascaramos todo esse teatro. Nessa foto a gente tem Geraldo Alckmin, ao lado dele Fernando Haddad, ao lado a Marina Silva, Guilherme Boulos. Esse aqui me perdoa, mas eu não tô lembrando de você. O Meirelles aí. O Meirelles tá lá no canto, tá o Lula. Cristóvão Buarque. E aí? O Bolsonaro escancarou mesmo? Bom, primeiro essa foto... Porque o que eles vendem não é isso. O que eles vendem é nós nos unimos contra o perigo. A favor da democracia. A favor da democracia. Bom, primeiro essa foto é muito interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo desses muitos. A união da Marina Silva, a reunião, né, a reconciliação da Marina Silva com o próprio Lula é muito estranha. Muito estranha porque se você pegar todas as falas dela, desde que ela rompeu com o PT, é de reconhecendo a criminalidade, a corrupção, reconhecendo a existência de um desgoverno em relação, especialmente, a essa questão da corrupção do governo Lula. E agora ela se junta a ele novamente, muito estranhamente. Assim como o próprio Alckmin, que ganhou essa chapa, esse cargo na vice-presidência, enfim, e outros mais. Outros até entendo, né? O próprio Cristóvão, o próprio Guilherme Boulos, que já tinham ali uma manifestação. Da casa. Mas o que eu acho que mais impactou no eleitor que pode mudar voto foi a adesão do Meirelles na campanha do Lula. Mas o Meirelles não aparece como serei o ministro do Lula. Sim, porque até agora o Lula não falou nada. Na verdade, o Meirelles, o Lula, aliás, quer fazer parecer que sim. Porque quando houve essa manifestação de adesão do Meirelles à campanha do Lula, isso já começou a impactar na Bolsa, no dólar, porque os empresários muito mais simpatizantes à gestão do Paulo Guedes viram ali uma oportunidade de ter alguém com quem eles poderiam ter alguma identidade nas políticas da Fazenda. Mas eu acredito que seja a de maior relevância. Sobre o debate de hoje, eu acredito que, primeira preocupação, a gente deve estar muito atento à isenção
da Rede Globo nesse debate. Porque nas entrevistas, nas sabatinas, no Jornal Nacional, ficou muito claro que não. Aliás, o William Bonner até deu ali uma certidão de inocência para o Lula que a justiça não deu. E ele está usando na campanha dele. Pois é. Agora eu acredito, diferente do Caio, que não serão exatamente todos contra um. Eu acredito ainda que o Ciro Gomes vai ficar ali atacando um e outro e até mais o próprio Lula do que o Bolsonaro. Não sei qual é a estratégia dele em relação a isso. Eu não sei se ele quer se fazer de difícil para uma tentativa de conciliação para um segundo turno com a campanha petista, né? Vendendo mais caro o passe dele para essa possível ou não adesão à campanha no segundo turno, mas eu acredito que o Ciro hoje ainda vai estar ali valorizando o passe dele para um segundo turno. Felipe, eu acho que vai ser o bendito vira-voto agora dos candidatos. Todo mundo vai tentar só macetar o Bolsonaro. O Ciro Gomes, eu já tenho essa dúvida. Ele é o único ali que me bate essa dúvida. E eu queria saber de você. Você acha que o Ciro Gomes vai fazer também o L e virar a voto, apertar a mão de todo mundo ali e vai só bater no Bolsonaro? Como no último debate, onde ele bateu bastante no Lula, não estando lá, né? Muito pelo fato de ele não estar lá, ele vai continuar adotando essa mesma estratégia. Como você acha que vai ser o debate? Bom, primeiramente é engraçado, né? Porque no começo do processo eleitoral, quando você via as pesquisas, você identificava que 70% da população não queria nem Bolsonaro nem Lula, né? Mas no final do processo está vendo que a eleição está cada vez mais polarizada e não tem como fugir desses dois nomes, Bolsonaro e Lula. Os dois candidatos, com uma simbiose, se alimentam e crescem mutuamente. Lula precisa do Bolsonaro precisa do Lula para poder ter sustentáculo eleitoral e ganhar as eleições. Se tirar um dos dois da campanha, os dois perdem com toda certeza, né? Engraçado, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele vai focar ainda na questão da corrupção do governo Lula, tá? Porque ele foi para essa pauta monotemática de forma completamente equivocada, na minha opinião, errada, né? Até porque se você pegar as pesquisas qualitativas, 51% da população acham o Lula corrupto, mas mesmo assim votam no Lula para tirar o Bolsonaro, ou seja, o discurso da corrupção não surte efeito mais, já surtiu aonde deveria chegar. Chegou no teto. O Lula vai querer jogar para empatar, para não ter nenhum tipo de escorregão. E o Ciro Gomes, na minha opinião, é um dos melhores candidatos, né? O melhor candidato, na minha opinião. No primeiro debate abalou. No primeiro debate o Lula ficou abalado por ver os outros pegando com ele. Porque tem a hora em que a Simone Tebet vai fazer pergunta pro Lula, é nítida a cara do Lula do tipo... Cara, por que você está querendo me quebrar? Mas eu acho que ele vai mais preparado para esse debate. Eu acho que ele vai estar preparado para o embate também. Eu acho que o Bolsonaro, se levantar as questões da corrupção... Está preparado para ouvir um ex-presidiário? Vai ter que estar preparado, porque eu acho que vai ter o embate dos dois lados, né? Eu também acho. Caio, então como você acha que vai ser o debate na Globo? Eu só queria fazer um adendo aqui dessa união toda que aconteceu entre a esquerda com a centro-esquerda e todo mundo, que é engraçado e curioso o argumento que eles utilizam dessa frente, é Frente Democrática, unidos pela democracia. Mas nós não podemos nos esquecer... Nacional Socialista. E nós não podemos nos esquecer que um dos pilares da democracia, que mantém a democracia, é a escolha do representante público pela maioria. E tanto o PT quanto o PSDB... comprovadamente foram aí pegos em processos de desvio de dinheiro público para fomentar Caixa 2 e compra de votos. Isso está comprovado, não sou eu que estou inventando, é comprovado. Então, eles acabam ferindo um dos principais pilares democráticos, que é a escolha da maioria. Então, é completamente inaceitável esse argumento de união entre eles e só expõe qual é o nível que todos estão buscando para um possível futuro governo. Cristiano, o que você espera ver e o que você acha que vai ser? Olha, boa. São dois cenários distintos. O que você gostaria de ver? Olha, eu gostaria de ver um debate democrático, com ideias, com propostas, todo mundo debatendo e discutindo e cada um colocando a sua posição.
Eu, pessoalmente, não gosto dessa disputa polarizada. Eu gostaria de ver que outras candidaturas tivessem mais fortes, até para que tivesse ali uma disputa mais ampla e, eventualmente, num segundo turno, aqueles vencedores acabassem incorporando outras ideias, que eu vejo que é democrático, é salutar aí para a nossa democracia. Agora, infelizmente, o que eu acredito que vai acontecer hoje à noite é realmente uma pancadaria de última hora, chuva de ataques. Eu concordo com o Nelson sobre essa questão de que eu vejo que o Ciro vai atacar bastante o Lula, até por uma questão de sobrevivência estratégica, né? O Ciro, nos últimos dias, ao que aparece, né, ao que consta das pesquisas de opinião, ele estaria desidratando, então, e ele, por conta disso, como uma reação a isso, bateu bastante no Lula, bateu bastante no PT, então eu acredito que o Lula vai para cima do PT, os demais vão para cima do Bolsonaro, e Lula e Bolsonaro, vamos ver quem tem mais garrafa para vender, quem tem mais carisma, quem tem mais capacidade de agregar o eleitor nisso. Eu vejo que esse debate vai ser um embate de todos contra o Bolsonaro. Talvez o Ciro pegue um pouco mais leve, porque assim, eu vejo o Ciro Gomes, vejo ele numa preparação para 2026. Normal. Pode ser também. O Lula e o PT, o PT no caso, não tem outra pessoa. O nome deles é Lula. E o Lula já passou da idade, o Lula já foi presidente por 8 anos. Se o Lula perder essa eleição para o Bolsonaro, não é só o Lula que está perdendo, é o PT que vai ser enterrado. E o único nome que a esquerda brasileira tem hoje, com um pouco de força, é o de Ciro Gomes, não tem jeito, entendeu? Então ele acaba... Eu espero que o Bolsonaro transforme todas as perguntas, certo, em pontos a favor dele. Por exemplo, Bolsonaro... o que você achou aí Fala pra mim sobre os seus imóveis lá. Ele pega e começa a falar da Casa Verde Amarela. Pronto. Bolsonaro, me fala aí sobre a Michelle, não sei o quê. Ele pega essa pergunta e transforma ela em todas as leis que ele fez a favor das mulheres. Eu acho que falar muito mais dos feitos dele vai ser muito melhor do que ele chegar esculachando tem quase nada, todo mundo.